Oi, Olá, boa tarde, Ju. Tudo bem? Ô, tudo Cris bom, Paulo, e aí. você? Tudo bem, tudo bem? Opa, Cris, está Obrigada pelo introduzindo. convite. Estou super feliz de finalmente fazer a live contigo, que deu certo. Ju, Tá seja certo. bem-vinda. Muito obrigado Obrigada. por aceitar esse convite. Faz tempo que eu queria conversar contigo. Eu sou um apaixonado por essa região. Eu sei que nem tudo são flores, e é por isso que eu quero conversar contigo. Por favor, se apresente, Ju. Bom, boa tarde para todo mundo aí do Brasil. O meu nome é Juliana, eu sou brasileira, paulistana, e há 4 anos e meio eu me mudei aqui para Borgonha. Foi direto de São Paulo para Borgonha. E eu não falava francês na época, eu fui estudar francês na universidade, num curso para estrangeiros que tem em Dijon. Aí o Rodrigo entrando, a Ju. Eu, na época, comecei a procurar emprego na minha área, porque eu sou formada em turismo e economia, e eu trabalhei 5 anos em turismo no Brasil e 10 anos em exportação e importação. Aí chegando aqui eu estava procurando emprego, não conseguia achar. E aí eu sempre fui muito de rede social e eu comecei a escrever um blog sobre a minha vida, as dificuldades que eu tinha aqui na Borgonha. E eu escrevi em português, em francês e dava para minha professora corrigir em francês. Aí disso eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre história, cultura, e eu comecei a fazer alguns passeios gratuitos para as pessoas. E falei, poxa, eu posso virar disso um negócio, afinal de contas, eu sou do turismo, né? Estou afastada do turismo, mas a minha base é o turismo. E aí foi quando eu fui pesquisar como fazer para abrir empresa, entender os impostos franceses, que são uma loucura, loucura A total. gente reclama do nosso, né? A gente Pois reclama é. dos nossos. Oi, E aí Cissa. nasceu Oi, a Lina. Vem para Borgonha. Foi assim. E tu recebe, né? Recebe bastante brasileiro aí, né? Agora não, porque tá nesse período de quarentena, É. de Covid e tal, mas é muito comum tu receber os brasileiros e mostrar, né? Os pontos mais Isso. importantes e aqueles pontos que só tu sabe que existe, né? Que só quem mora na região. Exato. Aqui eu trabalho com a parte de enoturismo e um turismo cultural, mas eu sou mais focada em turismo enogastronômico. E porque o pessoal que vem para Borgonha, eles querem isso, eles querem o vinho, eles querem a gastronomia. Então eu acabei me especializando nessa parte de vinhos e eu procuro mostrar o básico para quem vem a primeira vez, o que entende nada de vinho, vamos mostrar o básico para daí a pessoa ela ela crescer e ela voar por conta própria, ou então para as pessoas que já conhecem bastante de vinhos e querem se aprofundar mais, ou então estudantes de vinhos que querem algo bem técnico, aí eu faço algo bem técnico, ou às vezes é a reunião de família que querem fazer uma confraria de vinhos, que querem fazer uma grande reunião aqui, aí eu organizo tudo, mas o meu foco mesmo é a Borgonha. As outras regiões eu tenho parceiras que aí a gente passa para elas e elas vão fazer o mesmo, só que nas regiões delas. Então eu procuro aqui tanto atender o básico para quem não sabe absolutamente de nada, mas tem aquele interesse, quanto aquela pessoa que já sabe bastante, mas que às vezes não tem acesso aos vinhos que a gente tem aqui, por conta da importação no Sim, Brasil. muito E legal. aí Ó, tem eu. o Cristiano, ó, Ju, Cristiano falando ali, ó, França, além dos impostos, também tem muitos sindicatos e cooperativas. Tem que analisar Bastante. bem o que fazer antes, direitinho antes, né? Legal, né? Foi por Legal. isso que, quando eu fui abrir a empresa, eu fui fazer uma formação na prefeitura de Dijon para saber exatamente o que, que eu preciso, como se fosse um Sebrae no Brasil. E aí são sempre pequenas turmas, de máximo 10 pessoas, e aí eles explicam para cada um, eles pegam exemplos do que a gente está vivendo, de como abrir as empresas e o cálculo dos impostos, como fazer, e sempre todo mundo tem um contador do lado, então Quantos ajuda. anos está aí já, Ju? Quantos anos já está na Borgonha? 4 anos e meio, final do ano vai fazer 5 anos. Nossa, que legal, que legal.
E conhece toda a Borgonha, norte a sul, leste a oeste, até porque não é tão longa, né? Ela não é tão... É, eu foco mais aqui na Côte d'Or, porque quando a gente fala de Borgonha, eu até separei um mapa aqui, cadê meu mapa? Bom, eu já pego o meu mapa, para eu Eu não tenho um mapa arrastar aqui, tudo peraí. aqui. Deixa eu ver. Eu deveria ter um link aqui para colocar o mapa, mas eu não tenho. Não tem importância, ele está aqui do lado, eu já pego ele. E a Borgonha em si é como se fosse, pensa no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Sim, sim. Principalmente Rio de Janeiro, que ele é esticadinho. Então, a Uhum. Borgonha, que é um pedaço maior, ela tem uma côte, que é uma serra, um município, na verdade, que é a Côte d'Or, que é uma tirinha, como se fosse o Rio de Janeiro, bem esticadinha. E eu me concentro ali, porque é dali que saem os vinhos mais famosos. Chablis eu vou pouco, para ser bem sincera, eu vou bem pouco para Chablis, eu bebo bastante Chablis, mais do que eu vou para lá. Mas eu me concentro mais na Côte de Nuits e na Côte de Beaune, que é onde realmente é onde as coisas acontecem, onde está todo o burburinho, é Onde por está a onde mágica, a... né? Exatamente. Não que os outros vinhos das outras E regiões da Borgonha não... Dijon é um pouquinho mais distante também, né? Aí tem aquela questão assim, tem muita gente que vai para Borgonha e se hospeda em Dijon, mas a pessoa está indo para Borgonha, se hospeda em Dijon, mas ele não quer conhecer Dijon. Ele acaba conhecendo Dijon, mas ele está indo interessado em Côte d'Or, né? Qual é a Isso. dica que tu dá nesse caso, assim? A É pessoa assim, procura um local em Côte d'Or, em Côte Bonne, Côte Nuit, ou ela pode ficar lá em Dijon, que é pertinho? dá para ficar em Dijon, muito cliente meu fica em Dijon, porém, o que eu sempre recomendo é que fique mais aqui na cidade onde eu moro, Bonn ou os arredores. Porque Dijon dá para ir e passar um dia ou meio dia, porque você vai ficar só, conhecer só o centro histórico. Então, 5 horas, Ó, 6 horas, tá ótimo. olha isso aqui, Ju. Ó, quem foi que falou É, aqui, ó? A Lilian. Um dia eu vou poder falar isso também. Bebo mais Chablis do que vou falar. Porque um Chablis aqui, Ju, tu sabe, né? Um Chablis bom, para começar um Chablis razoável, começa em R$ 400, entendeu? Chablis. é lugar. Tá? Um Petit Chablis, talvez uns R$ 300, um Petit Chablis. Então, para nós aqui é muito mais difícil, né? Aí eu acredito que É, não seja tanto, né? e isso é uma dica que eu dou para todo mundo que vem para cá. Vem para cá, gente, faz a conta, a poupança vinhos e façam compras de vinho aqui. Saiam com 16 garrafas por pessoa, coloca dentro da mala, embala como for, compra mala de viagem específica para vinho, mas façam as compras aqui, porque a diferença ela é muito grande, ela é enorme. E aqui, assim, eu conheço várias lojas de vinhos onde eu sei os preços, eu sei como eles trabalham, e eu sei o que eles oferecem, então eu sei indicar os vinhos onde comprar com o melhor preço. Às vezes fala, esse vinho é muito bom, mas ele está fora do normal esse preço. Não compra, não compra. Ah, sim, isso é legal. Ó, Mas às vezes, consultoria, né? Já ganha consultoria já. exatamente. Ô, Exatamente. Ó, Ju, a a, Daura, que é minha esposa, ela falou das corujinhas de Dijon. Tem uma historinha lá das corujas, né? É Dijon ou é isso. Bonne? É Dijon, É que né? assim, Dijon, na verdade, a coruja ela é símbolo da Borgonha inteira. Cada região tem um bicho que é seu símbolo. Por exemplo, a Alsáce é uma garça. Eu acho que o nome é garça. É aquele pássaro comprido com bico fino, é garça, né? Isso. E Ou cegonha, ou garça ou aqui, cegonha, mas essa é a garça. não, cegonha é aquele que tem o papo, que carrega o bebê. Ah, não sei. Não, Não. Ah, tá. não Mas sei. Bom, enfim. a gente Enfim, é um desses pássaros. E aqui em Dijon, aqui na Borgonha, o símbolo da Borgonha é a coruja. Então, tem um passeio turístico em Dijon, que você compra um mapinha na Secretaria de Turismo, ou você baixa pelo celular, e é uma rota das corujas. Você tem umas setas pelo chão. No meu Instagram eu tirei foto das setas, são umas setas douradas pelo chão, que você vai seguindo. Aí, de repente, você vê uma coruja enorme em metal dourada no chão com um número 6. Aí você pega o seu mapa, você olha lá 6. Ele explica o que que é aquele edifício, o que que é aquela estátua. E você percorre o centro histórico através desse mapa. Ele é muito bom, ele é super baratinho, ele custa acho que 2 ou 3 euros.
E dá para matar um dia inteiro só fazendo isso. Eu fiz essa rota já 3 vezes, eu nunca terminei, porque chega uma hora, você está cansado, você está estressado, você olha para o chão, você não acha mais a seta, aí você se estressa, fala, ok, vamos beber alguma coisa, deixa para lá. Dijon é a capital da mostarda, né? A mostarda e o cassis, né? Isso, a Dijon é bem conhecida pela mostarda. Tem um nome, mostarda de Dijon, só que ela não é feita em Dijon e nem o grão da mostarda é de Dijon. O Olha, nome mostarda de Dijon é uma receita. Então você, Paula, aí na sua casa, você pode baixar, você pode ver na internet a receita da mostarda de Dijon e fazer a mostarda de Dijon na sua casa. olha que Então, legal. e vai se chamar Eu mostarda tenho de uma Dijon. mostarda aqui e eles aproveitam, né, como marketing também, né, para usar. Eu tenho uma Isso, mostarda de Dijon e é impressionante, porque a mostarda a gente usa como tempero nesse caso. Na Borgonha, principalmente, se faz molhos, né, com a mostarda, né? é. Eu como mostarda dia sim, dia não aqui, né, todas as refeições. Não tem um Muito legal. churrasco que não tenha mostarda, é impressionante. E o interessante é que assim, tem uma marca muito famosa, a Mai, chama Maile. Quando a gente vê, tem muitos supermercados no Brasil. Ela é a mais famosa porque ela é uma grande, enorme exportadora. E o grão da mostarda vem do Canadá. O Canadá é um grande Olha, produtor da flor da mostarda. Só que tem uma pequena fábrica de mostarda borgonhesa, que é tem 5 fábricas de família. Ela é uma das 5 e ela continua até hoje fabricando mostarda, que se chama Edmond Falot. Vou olha, escrever aqui. Edmond Falot. é só pensar no Eles, jogador, ó. O Edmundo falou, pronto. o Edmundo, eles, O Edmundo falou, pronto. o Edmundo falou, e eles agora eles estão com 100% de toda a produção de mostarda deles com grão de mostarda plantado na Borgonha. Então, tem um controle de origem do produto. Olha, Da... isso é muito característico da França também, né? O pessoal que estuda vinho acha que as apelações, os controles de origem são só nos vinhos, mas não são, não, né? Tem Não, controle de origem para tudo, tem para ovinos, tem para o meu queijo, tem controle de origem tem. para quase tudo, né? Quase tudo. O vinho é mais um que tem controle de origem na França, né? Exatamente, assim, outro dia eu fiquei até impressionada porque eu vi um selo de origem do morango. Morango, Falei assim, olha só. nossa, do morango eles têm. E do queijo é muito comum também você ter o selo, que esse selo de origem controlada é um pouco te dá mais segurança sabendo que aquele produto realmente veio daquele local e que ele foi, alguma vez ele foi inspecionado. Então é uma segurança maior pro produtor. E quando você vai Sim. em restaurante aqui, às vezes tem placa falando assim, origem da carne bovina, França. Porque há anos atrás teve uns 20 anos atrás, eu acho, Surto, teve né? aquele surto da vaca louca. Aftosa, né? Teve a vaca louca, E teve a aftosa, teve uma série de coisas que aconteceram que eles pararam a importação, né? E começaram a produzir isso, mais. E eles usam muito disso para fazer os seus controles internos, né? Eles não conseguem garantir o controle de quem está trazendo de fora, eles exigem, mas não garantem. Agora, exato. internamente, aí eles usam esse perfil deles de controlar, né? De fazer as apelações. Então, as E apelações, uma o pessoal coisa, está aí de vinho, que acha que é só vinho que tem as apelações complicadas. não, Imagina a agricultura na França, como é exigente o negócio. nossa, E o vinho é um produto da agricultura. A gente estava conversando esses dias sobre isso, né, Ju? Por é. causa do... Na França, o vinho é da agricultura. Os impostos em cima do vinho na França são impostos baseados no trabalho do agricultor. É uma agricultura, não é um supérfluo. Aqui no Brasil, por exemplo, é supérfluo o vinho, né? Aí Uhum. começa a entrar imposto, aí tem, né? Além da carga tributária que nós temos em cima dos nossos vinhos, ainda tem o vinho que nem é considerado como um alimento em alguns países do mundo. Isso aí traz uma dificuldade para a gente, por isso que a gente acaba muitas vezes pagando mais do que a gente deveria pagar por um vinho por causa dessa carga tributária. Coisa diferente aí na França, né? No caso do vinho. Aqui na França, o vinho é considerado alimento.
Então, ele é considerado um produto da agricultura. Então, os impostos à taxa... A travadinha, já volta. Oh, voltou, Voltou? voltou, Qual voltou. foi a última coisa que eu falei? Que é da agricultura, que é a comida, o vinho é Isso. considerado um alimento na França. Peraí que teve uma pergunta aqui, peraí, do Feira Tratovinho, cadê? Franceses têm preconceito com os produtos franceses? Com vinhos, queijos, perfumes? Não, não. Não, Não, eu acho que ele quis fazer um paralelo, por exemplo, que aqui no Brasil ainda tem muito, está mudando muito devagar, mas o próprio Entendi. brasileiro tem um certo preconceito com a sua produção nacional, né? Que eu acho uma Entendi. bobagem. É, mas Agora, na só França não, né? respondendo. A França é bairrista nesse caso, né? A Os França, franceses são bem bairristas, bem bairristas. Eles têm, você chega para conversar com um francês, a primeira coisa que ele vai te mostrar é o produto da cidade dele, é o produto da região dele. Eles têm orgulho de mostrar, de servir um prato de comida, de um bife, por exemplo, e falar assim, esse bife aqui é da França e a vaca se chama Charolais. Eles sabem o nome da raça da vaca. É incrível. Eu nunca soube um nome de raça de vaca no Brasil e aqui eu já sei dois. Eu já sei dois. sim. E se isso que eu aprendi de tanto ver em Cultura, restaurantes as né? É pessoas questão de falarem, cultura. Isso é legal, isso é muito legal. exatamente, é bem Ó, a gente está diferente. falando de gastronomia, faz tempo que é naturalmente, é natural. Se a gente for falar de Borgonha e não falar de vinho, não falar de gastronomia, a gente tem que voltar e fazer uma live de novo. Agora, gastronomia, a Borgonha, não sei se mudou, acho que não. É a região da França que tem mais estrelas Michelin. Até E, esse ano, sim. e é incrível que tem muito restaurante com Michelin e que a comida não é cara, né? E isso é outra coisa, né? Isso, depende assim. Se o restaurante acabou de ganhar uma estrela, geralmente eles mantêm um preço mais baixo para conseguir o público que vai ver dessa publicidade de uma estrela Michelin, para daqui a alguns anos eles aumentarem. Então, por exemplo, eu almocei uma vez num castelo chamado Château de Courbon. Ele é na divisa da Borgonha a Champagne, com Champagne, e são dois irmãos que são donos da propriedade, e eles trouxeram um chefe japonês, e o chefe japonês trouxe a brigada inteirinha do Japão para trabalhar com ele. A comida é divina. Divina, divina, divina. E naquele ano, eu fui um mês depois que eles ganharam uma estrela Michelin, então eles estavam todos eufóricos. E foi ele que me explicou isso, que geralmente quando você ganha a primeira, você mantém um ano e meio com preço baixo, para você poder aproveitar toda a publicidade que a estrela vai te trazer, para aí sim depois você aumentar um pouco o seu preço e ter um preço Michelin, porque o preço Michelin, Isso é você visão, imaginar, eu visionário. vou jantar, É. A Lilian acabou de falar ali, ó, igualzinho no Brasil, só que não. Porque aqui se o cara recebe a menção que vai receber, ou que ele está em disputa de uma estrela de qualidade, ou Michelin, ou qualquer nota de algum famoso, de algum apreciador, algum conhecedor, o cara já aproveita para aumentar o valor, entendeu? Uma feijoada que custa R$ 50, no outro dia já é 80. Então, mas isso é muito cultura, né? Muito cultural, né? eu acho, aqui eles são muito justos também com o preço, como aqui não tem uma inflação muito grande, né? Eles conseguem manter o mesmo preço por anos. Então, Sim. ele sabe que a pessoa vive pela comida, que ela vai pagar aquele preço X durante anos e anos. Então, eu acho que uma economia mais estável permite um gerenciamento de preços mais justo. Eu acho que é mais isso. Ó, eu tenho aqui, ó, o próximo tópico. Trabalho intenso. A gente conversou essa semana, né? Que está no período de brotação, que tá no que as videiras precisam de um cuidado, e o cuidado não tem nada de mecânico, não, né? É sofrimento puro. Fala um pouquinho para a gente desse, porque a gente compra a garrafa de vinho da Borgonha. Se a gente for comprar um vinho mais ou menos da Borgonha, começa a pagar uns quinhentão aqui no Brasil, tá? R$ 500 para começar a provar um vinho bom.
Só que é o seguinte, dentro dessa garrafa tem muito trabalho, né? Porque na Borgonha, lá, dificilmente se usa lá o processo mecânico, né? Até nesses lugares que tem apelação, que tem controle. Fala um pouquinho pra gente desse trabalho aí que tu experimentou essa semana, esse mês aí. É assim, para o pessoal que está assistindo, eu tenho a minha empresa de turismo aqui, sou eu mesma, e eu também trabalho em vinícolas. Então, eu trabalho em diferentes áreas das vinícolas como temporária, e assim eu vou aprendendo cada vez mais. E agora, como eu estou sem turismo, deveria ser uma época que eu deveria estar trabalhando e muito com as pessoas que estão vindo, mas como eu estou sem nada, eu resolvi trabalhar nessa época numa vinícola. E é a época em que o botão, a flor da uva, ele vira um botãozinho desse tamanho. Tem uma foto recente no meu Instagram, se vocês entrarem depois. E depois de alguns dias, ele se abre e fica o ovário aqui no meio. E aqui são os embriões, a parte masculina da flor. E depois de alguns dias tem a fecundação, e aí a gente tem realmente a uva, que vai crescer, 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 e depois pegar a cor, amadurar, para a gente poder fazer a colheita. Então a gente está nesse período que o botão está se abrindo, e já tem algumas pequenas uvinhas aparecendo. Qual que é o meu trabalho? A gente começa 6 ou 6:30 da manhã, a gente vai para várias parcelas de vinhas diferentes, fazer um trabalho braçal, que é levantar os galhos das uvas e colocar todo mundo em pé. Porque assim, você tem a cepa da vinha, que é um tronco pequenininho. Quando vai nascendo o galho, ele é pequenininho, ele vai crescendo desse jeito. E ele vai caindo, porque tem a gravidade. Então ele vai caindo, ele vai crescendo para o lado, e ele vai crescendo. Se você não cortar, ele continua crescendo, crescendo, crescendo. Então, nosso trabalho é, desde que ela está pequenininha, ir amarrando um barbante para ela ir crescendo para cima. Aí, ela tomba, porque um barbante não vai segurar por muito tempo. Então, você tem que pegar esses galhos que já estão grandes, fechar e colocar entre arames. Então, quando você vê as minhas fotos que eu estou postando das vinhas, que está tudo bonitinho, com as fileiras lindas, tudo isso é porque uma equipe passou fazendo esse trabalho e também podando os galhos extras. Porque se você tem muito galho, o que acontece com a vinha? É muita energia que ela precisa passar da sua seiva para todos os galhos. Sim. Ou seja, a uva vai ficar mais fraca. Se você poda mais galhos na base, você vai concentrar a seiva em poucos galhos e a sua uva, ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais concentrada. E isso é muito importante. E também a gente faz um trabalho também manual de tirar as folhas para o raio solar poder entrar e evitar problemas de fungo, de podridão, porque às vezes chove, se você tem muita folha e você fica muitos dias sem sol, aquele ambiente fica úmido. E a primavera tá assim, tá um calorzinho, mas tá sem sol suficiente para secar aquilo, e aquilo vai criar um fungo. Criando fungo, vai matar tua uva. Então, na hora da colheita, você vai ter uva podre. Você vai E ter tem o um menor processo também, rendimento. se eu tirar as folhas, por exemplo, a videira, ela concentra os seus nutrientes na uva, né? Quanto mais Exato, também folha, tem isso. mais divisão ela vai fazer, né? Porque ela tem que alimentar os filhos, né? E a folha, além de filho, é uma proteção dela, né? Então, se eu Exatamente. tiro um Tem pouquinho das folhas, eu tenho concentração no fruto, né? Exatamente. E também muita folha, tem que ter folha, lógico, mas muita folha bloqueia o vento. Então, o vento também ajuda a secar depois da chuva. Então, assim, esse trabalho a gente sempre tira um pouco das folhas. E também tem um trabalho que nessa vinícola a gente não faz, mas agora está muito popular aqui na Borgonha, é de deixar o galho crescer bastante e formar arcos do meu tamanho. Eu tenho 1,57 m. Eu consigo passar por debaixo, como se Olha, fosse arcos mesmo. E tudo isso é para você ter uma entrada muito grande de sol embaixo nas uvas, porque mais sol e mais folha, nesse caso as folhas em arco, vai ter uma fotossíntese maior, com mais fotossíntese você vai ter mais energia e uvas mais concentradas também. Só que isso foi um trabalho de experimento
feito, não sei agora quantos anos atrás, e era só uma vinícola que fazia, que aí foi dando certo, e as outras começaram a imitar. Mas não são em todas as parcelas, vinhedos que fazem isso, são alguns específicos. Deixa eu ver Então, é o um que a trabalho Diana de falou aqui, ó. experimentação. A Diana, vê se tu consegue ver o que a Diana falou. Não é a Diana, cadê a Diana. Diana? Não foi a Diana, foi... Já visitei vinícolas com videiras com mais de 100 anos. É realmente melhor uma videira mais... Ah, ela está perguntando se é melhor uma videira mais velha. Bom, a videira mais velha ela vai produzir menos, né? Se ela produzir menos, ela é mais, digamos que ela é mais experiente, né? Ela sabe que ela não precisa trabalhar tanto para produzir o que é bom. É como se fosse a nossa vida. Quando a gente é jovem, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer jogar bola, a gente quer jogar videogame, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar emprego, se não tem que procurar emprego, né? A gente quer fazer tudo isso ao mesmo tempo e às vezes nem é tão bom. A gente não é tão bom em tudo. Quando a gente é mais velho, a gente começa a melhorar. Eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, mas eu vou tentar Exato. fazer só isso aqui porque eu vou ficar bom nisso. A videira é a mesma coisa. Se ela tiver mais velha, ela vai ser mais experiente, ela vai produzir menos, ela vai menos folha, menos fruto. E esse menos fruto que ela produz, normalmente é melhor. É o que eu tenho para dizer sobre videiras mais antigas. Ih, travou. Opa, alô? Só completando isso que você falou, respondendo a pergunta da Diana, foi Diana? Não, eu não peguei o nome dela ali, mas pode Não. complementar. Depois ela chama nós aí. Um ditado, não, uma expressão brasileira. Panela velha que faz comida boa. É isso aí. Então, assim, isso Puta, para tudo mim aquilo que eu resume. falei, tudo aquilo que eu falei, resume, pô, tá perfeito. E por que a panela velha faz comida boa? Tudo isso que Ó, foi você aí, ó. explicou. Odan Márcia, foi ela que Ah, perguntou. muito bem. Obrigada pela pergunta. Foi ótima. Porque imagina, tudo isso que o Paulo explicou, e também que quando a vinha, a cepa, ela é muito, muito, muito novinha, ela precisa de 3 anos para começar a produzir fruto. Então, aquele fruto ele não vai ser tão encorpado, ele não vai ter tantos nutrientes, ele não vai ser um vinho tão bom. Então, às vezes, você pega um vinho que tem vinhas mais antigas, e o mais antigo também tem um limite, que nem ele falou. Agora a gente está na fase de. Eu imagino que você tem a minha idade, né, uns 30 anos, dos, vamos supor, dos 28 até uns 50 anos, 55 anos, a gente ainda tem todo o pique da idade, né? A gente tem muita força vital. Depois disso, a gente começa a ficar um pouquinho mais lento. A vinha é a mesma coisa. Vinhas de mais de 100 anos aqui na Borgonha é muito, muito difícil de você encontrar. O normal é, chegando aos 90 anos, eles já tiram e vão replantando, e é normal, numa mesma parcela, você não ter vinhas da mesma idade. Eles já vão começando a replantar, eles vão ter uma diferença muito grande no rendimento, na produção deles. Mas sempre vai ter, né? Sempre eles vão dar um jeito de deixar as vinhas mais velhas, as Sim, eles vovozinhas lá costumam também. dar uma misturada, né? Para Sim, não ter uma falha muito grande. isso é muito legal. Ó, aí tem algumas coisas, ó, a gente falou do trabalho. Ah, o trabalho intenso, né? Tu falou que é 10, 12 Ah, horas é. por dia, né? É Pois isso, é, né? por isso, a parte do trabalho intenso, eu falei com o Paulo essa semana, gente, e eu falei para ele, desculpa, Paulo, não estou respondendo suas mensagens porque eu estou exausta. Começo 6 ou 6:30 da manhã e eu vou terminar 4:30 da tarde. Então, tem dias que são 11 horas de trabalho, debaixo de sol, de chuva, lama quando chove, e aí faz vento, aí você coloca a capa de chuva, então é bem físico, tudo isso de levantar, você tem que puxar o arame com força, você faz assim, aí depois cai tudo no chão, aí você tem que cortar com uma navalha, e você corta tudo, aí o galho bate, e você sente cheiro de produto químico da vinha vizinha, de tratamento químico, sempre tem que fazer tratamento, e aí você corta a sua mão às vezes, então é bem cansativo, bem, É bem muito cansativo, cansativo. né? Você E almoça dentro isso, do carro. isso é muito tradição, né? Por isso que nós acabamos de falar que o vinho na taça é maravilhoso, né? O vinho na taça é uma delícia, mas tem esse trabalho que é feito, né? Todo esse trabalho intenso. E outra, é processo praticamente todo manual, né?
Porque Isso, isso faz até parte da assim, apelação, né? eu achei importante você ter falado assim, de mecanização, trabalho manual, porque às vezes as pessoas confundem, porque tem muito vinho que ele é feito em laboratório, então existe essa mecanização. Aqui na Borgonha também existe a mecanização, mas não é assim em laboratório. É trabalho rural. Por isso que é um Sim. produto da agricultura. Mas quando a gente vê as vinhas, a gente sabe que tem uma mecanização. Vai ter o trator que depois do meu trabalho vai passar cortando tudo, podando tudo na mesma altura. É uma mecanização. Tem Uhum. os tonéis, que às vezes é de inox e é controlada a temperatura por computador. É uma mecanização. Tem as empilhadeiras, mecanização. Então, existe a mecanização na Borgonha? Existe, mas ela é diferente daquilo que muita gente entende por mecanização do vinho. Então, foi até bom você ter falado isso, porque isso foi uma conversa que eu tive até essa semana com um rapaz que ele estuda enologia lá no Vale do São Francisco, e ele tá falando, nossa, mas a gente aqui faz tudo em laboratório, tudo em estufa, e aí é a natureza mesmo. É a natureza. Eu vou no Muito caminhão com eles, Isso é nas legal, né? Muito Fiorinos da legal. vida. E aí a refeição é no meio do vinhedo, vocês acham um cantinho lá para almoçar e tal, né? Tem. e- Essa semana a gente pegou um temporal muito grande e foi na hora do almoço, então a gente adiantou nosso almoço e a gente comeu cada um dentro do seu próprio carro. Mas geralmente a gente abre o capô do carro ou do caminhão, são vários, né? E a gente come ali com conjunto, cada um traz seu almoço, coisas leves, né, para poder trabalhar depois. Eu sei que essa semana vai fazer 30 graus e eu vou sofrer. Queimou as orelhas na última, né? No sol. Foi. Aí tem que usar um chapeuzinho, uma proteção, ou tem que usar o protetor, senão torra, não é Eu porque tá na Europa que não faz calor, né? Que o sol não vai judiar, né? Então, o sol tá imagina aí. 9 meses sem sol, eu protegi todo o meu corpo, eu trabalho de manga comprida para proteger do sol, né, de tudo, calça comprida, só que eu esqueci de passar protetor na orelha. Queimou, gente, de um jeito que ficou inchado. Aí para dormir. Foi horrível. Ô, Ju, Clovojô, Hum. eu vejo lá no teu perfil, lá tem várias fotos, que tu tem umas fotos lindas e tal. Isso é roteiro obrigatório, né? O Clovujô tem um castelo, tem a cidade que se chama Vujô. Dentro da cidade do Vujô nós temos o castelo, que se chama Clos de Vujô, e você Clovojô. tem as vinhas Clovujô, a parcela de vinhas Clovujô, que é um Grand Cru. O lugar que tem que ir, é mítico. A Borgonha, por exemplo, você vai para Paris, você precisa ver a Torre Eiffel, você precisa ver o Arco do Triunfo, você precisa passear na Champs-Élysées, você precisa ir a Sacré-Cœur, ver agora a reconstrução da Notre Dame. Então, aqui na Borgonha tem alguns lugares que você precisa ir. Um deles é o Clos Vougeot. Tem que ir na cidade, tem que ver as vinhas do Grand Cru e tem que visitar esse castelo, porque é onde nasceu a Borgonha. E é um lugar que você olha, tem um castelo medieval no meio, todinho feito de pedra, simples ele, e vinha para tudo quanto é lado. E onde você olha, é Grand Cru, Grand Cru, Grand Cru. E Só os é, filhotes, né? Os bebês aguardando, com todo e é aquele uma cuidado. paz muito grande, só que você sabe que ali tem muito trabalho, Ali muito. são mais de 80 donos, né? Clovojô, o E, vinhedo, né? isso. Na parcela de vinha Clovujô são mais de 80 proprietários e eles em 50 hectares de vinhas. Nossa, é Então gente. é gente, É é gente. muita E é legal gente. que o seguinte, por exemplo, eu sozinho, eu só com a minha parcela de vinhedo eu não produzo, né? Então eu tenho que ter uma união com os outros donos de parcelas e nós juntos produzirmos o nosso vinho, né? Isso, quando a gente fala um pouco de cooperativa, a gente pode entender um pouquinho mais esse modo de pensar. Mas, por exemplo, se daqui a alguns anos eu quiser produzir meu vinho Juliano, meu vinho vem para Borgonha, eu vou ter que ter a minha parcela ou comprar uva, ou comprar já o vinho,
tem modos de negócios, mas eu posso ter as minhas próprias parcelas, ter 1 hectare e o restante comprar uva dos produtores. E aí entra no seu pensamento de que sozinho eu não vou conseguir fazer vinho, porque eu vou ter que comprar uva de quem está plantando, porque eu só tenho 1 hectare. Então, 1 hectare eu não vou conseguir fazer muita coisa. Sim, Então, aqui é sim. comum, eu trabalho bastante com pequenos produtores, que eles têm 1 hectare, 1,5, 2, e o restante eles compram uvas de pessoas que eles confiam, né? Que sabem como fazem a parte da viticultura, todo o cuidado, se eles gostam mais de um vinho mais orgânico, como que é o tratamento nas vinhas. Então, É, aí cai nesse seu pensamento. aí a chefe Gelacerda está perguntando como vai ser a colheita no final de pandemia, mas aí já está voltando ao normal aos poucos, né, Ju? Isso. Um beijo para G, beijo. Ela já morou aqui, ela foi estagiária de um restaurante aqui. E como vai ser a colheita esse ano? A gente estava discutindo isso. A gente está com um grande problema de pessoas. Falta gente para colheita. Geralmente a colheita é feita em setembro, esse ano vai começar na última semana de agosto, e geralmente em maio, todas as vinícolas já estão com um quadro completo de trabalhadores para a colheita. Porque Dá para vem fazer de gente. bike, Ju? O quê? Todo esse roteiro aí, desculpa te interromper, foi uma perguntinha ali que eu achei que era legal. Dá pra fazer de bike esse trajeto de visitar todas as regiões? Muita gente faz? De bike é complicado, né? Dá para fazer, dá para fazer, dá. Mas eu sugiro para quem já está acostumado a andar de bike, dá. Mas quem anda de bike só no final de semana, não. Não, Eu não, faço muito passeio de bike com os meus clientes, mas a gente faz 4, 5 quilômetros no máximo, a gente para, faz um piquenique, e isso ocupa 4 horas do nosso dia, para poder aproveitar para depois fazer degustação, porque depois de fazer degustação e pegar a bike, eu não recomendo muito, não. Ah, também tem o tempo, né? Por exemplo, se eu for para ficar 3 dias, eu não vou perder tempo andando de bike, né? Eu quero conhecer o máximo de pontos possíveis em menos tempo. Agora, se a pessoa gosta de bike, tem isso de qualidade de vida e tá nela andar de bike, não tem porquê, né? A pessoa faz o seu roteiro. Olha, dá para incluir um passeio de bike uma manhã, uma tarde e continuar os outros dias aproveitando os passeios. Mas quem realmente gosta de bike é que às vezes eu vejo grupos que só fazem França de bike. Mas esse pessoal, eles são acostumados a fazer isso. Quem é acostumado a fazer isso, participa daqueles night bikers que tem em São Paulo, tudo, dá para fazer. Eu só consigo fazer um pouquinho. Mas é a questão de o preparo físico da pessoa. Que tem É, a ciclovia, tem. muito legal, né? O importante é conhecer, né? E É. normalmente tendo a facilidade de encontrar uma Ju que fala o português, né? Que conhece a região, que trabalha nas vinhas, né? Faz lá todo aquele trabalho braçal. Eu mesmo, nossa, é a melhor coisa, o melhor guia turístico possível que a gente pode achar numa região Obrigada. dessa, né? Porque tem um conhecimento. E outra, E que ainda anda de bike. tem um negócio aqui que a gente conversou. O teu namorado ou marido, ele está se preparando para fazer o Master Sommelier, né? É o Master of Wine. Master of Wine. Olha só, gente. Isso. Então, E Ju, aí é a gente. complicado. Tu estuda junto, né? E aí eu estou junto com ele. São 3 fases. Para quem não conhece o Master of Wine, eu não sei se vocês já viram aquele documentário chamado Som, que tem no Netflix. O Som é para sommelier e esse Master of Wine é para quem é agente de vinhos, é para quem exporta vinho, é para quem tem loja de vinho, para quem quiser comprar vinho para revender. Então, ele é feito por uma instituição na Inglaterra, porque os ingleses viram a necessidade de fazer um curso de realmente alto nível de vinhos do mundo para preparar os seus compradores para comprar os vinhos certos e trazer para a Inglaterra.
Isso eles foram, esse instituto ele foi criado, não lembro quando agora, mas muito Master of Wine que já conseguiu o título há muitos anos atrás, quando vê o nível que eles exigem para os novos candidatos de agora, eles falam que eles nunca iriam conseguir. Então, o nível aumentou muito e a Demais. qualidade dos vinhos no mundo aumentou muito. Então, hoje em dia, um vinho, você pega um Chardonnay da Borgonha, você pode facilmente confundir com o Chardonnay da Nova Zelândia. Porque antes a diferença era absurda. Só que o pessoal da Nova Zelândia veio para a Borgonha para aprender a fazer vinho aqui. O pessoal da Borgonha foi para lá para ver como eles faziam. E essa troca de conhecimentos foi acontecendo naturalmente entre os anos. Então, hoje em dia, tem muita país fazendo muito vinho bom que confunde numa degustação às cegas. Então, esse Master of Wine são 3 etapas. O meu namorado já passou da primeira. A segunda seria agora em junho, mas foi cancelada por causa da pandemia. E passando da segunda, que são 3 dias de prova, parece FUVEST. É super intenso. Passando nisso, a terceira fase praticamente você está dentro, você só precisa escrever uma tese. E escrever uma tese depois que você já passou da primeira e segunda fase é tranquilo, porque você não precisa inovar nada, você só precisa escrever Mas um assunto. o estudo é intenso, né? O estudo tem uma Muito. intensidade fora do comum, né? Às vezes confunde com o teu trabalho, que são 12, 13, 14 horas de preparação para fazer É, uma prova dessas, né? ele E tem toda... muito aluno que vai aí te visitar, né? Muita gente que está estudando Muito. e vai para Borgonha para estudar mesmo, para conhecer. É uma coisa a gente ler a Borgonha no livro e outra coisa a gente viver a Borgonha, né? É totalmente diferente, né? Exato. É muito mais Tem, agregador. eu tenho muito sommelier que me procura também para fazer passeio comigo, e aí a gente faz coisas bem técnicas, bem pontuais, mas sempre tendo aquela parte de lazer, que é importante, porque afinal de contas o vinho, ele traz esse lazer, né? Ele traz um relaxamento para a gente. Então, tem a parte que os estudantes me preocupam, me procuram, e os profissionais do vinho também, e quando é só estudante de Master of Wine, aí é só com meu namorado mesmo, e eu só participo para ir absorvendo tudo que eles falam, mas realmente o nível deles é muito intenso e alto. É coisa que eles precisam saber, desde o vinho Gato Negro até o Romanée Assim, Conti. exato. É Por isso que eu isso. sempre, nas nossas brincadeiras aqui, quando a gente fala de vinhos, gente, tem que provar, não tem jeito. A gente precisa provar Uhum, o vinho. Se uma pessoa lhe falou mal do vinho, eu não posso seguir, né, o que ela falou, porque cada um vai ter a sua prova, cada um vai ter seu estilo, sua característica, cada um vai ter a sua própria sensação. Eu não posso, por exemplo, julgar um vinho pensando em mim próprio, né, em somente a minha avaliação. Eu tenho que pensar nas pessoas que vão provar aquele vinho. Então, se o vinho ele está exato. mais tranquilo, mais fácil, né, mais frutado, mais fresco, bem cara de novo mundo, perfeito. Se o vinho vai estar uma cara de velho mundo, mais encorpado, mais barrica, mais madeira, sabe? Mais notas terciárias, mais envelhecimento, mais maturação, é um outro perfil que a gente precisa provar também. Né? Então não tem jeito, tem que provar o vinho e É, não existe essa. Por isso que eu achei muito bom tu falar essa do gato negro, né? O gato negro a gente tem que provar, não tem tem que jeito, gente, provar. Eu né? tenho um gato negro aqui, porque como eu estudo com ele, eu também faço as degustações, ele falou assim, é um exercício que ele está fazendo até comigo, que eu aceito, que é de, mesmo se eu não gosto do vinho, eu preciso saber se ele é bem feito. Eu preciso saber que tipo de vinho é esse para poder indicar. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho um orçamento de 50 euros, eu gostaria de comprar vinhos da Borgonha com 50 euros. Então, ou então eu gostaria de comprar 50 euros em vinho, ou então eu tenho 10 euros, é só o que eu tenho, eu queria comprar 3 garrafas. Ou então eu tenho um orçamento que é de 10 mil euros. Então,
é para eu tirar o meu gosto daquilo que eu gosto, provar o vinho, saber identificar e saber se ele é bem feito ou não. Por isso Uhum. que tem que provar de tudo. Tem que provar. Tem que Tem que provar. provar, e é muito difícil você separar o seu gosto pessoal e você ter uma análise seca. É, tem que ser. Não tem jeito. Tem que É ter. muito difícil fazer isso. Porque assim, Olha só o Papa aconteceu do Vinho isso. aí, ó. A Nova Borgonha será no interior da Bahia. Ô, louco! Já pensou? Já pensou? Que beleza! O Brasil tem produzido vinho também na Bahia, viu, Ju? Eu acho que tu sabe disso, Pois né? é. Tá estudando junto aí. Então, tá saindo, o vinho tem... Ah, Velho Chico, né? Tem ali... então, onde tem água, onde tem sol, está se produzindo vinhos bons, tem espumantes maravilhosos para aquela região. Aqui na região sul não tem o que falar. São Paulo está Uhum. produzindo vinhos também, vinhos está Sim, matando a pau. Minas, com o seu Syrah. Santa Catarina, com os vinhos de altitude maravilhosos. Tem um Sauvignon Blanc da Vivalt. Isso aí, o Sauvignon Blanc da Vivalt, que é maravilhoso, que eu fiz um evento com queijos. Eu harmonizei Sauvignon Blanc com queijo de cabra. Gente, foi uma das melhores experiências que eu já tive com Sauvignon Blanc na minha vida, tá? oh, E foi incrível, né? E a gente sabe que são vinhas, são uvas. Inclusive tem Sauvignon Blanc na Borgonha, né? Se produz também lá próximo de tem Saint-Brie, né? bem pequena quantidade, mas tem. Tem, né? Não é tão famoso por isso, né? Mas As uvas são até Pinot e Chardonnay, né? E o resto, né? Que são algumas outras que se produz, mas Côte d'Or é basicamente Chardonnay e Pinot, né? tem um pouco de Gamay e Aligoté. Hum, E tem até um Malbec bem escondidinho, um Blond de Bourgogne também. sim, Tem um sim. Chasselas também. Então, mas assim, é bem pequeno a quantidade, porque a Côte d'Or é famosa, como você disse, Pinot Noir e Chardonnay. Eu adoro um bom Aligoté, um bom Gamay, adoro, adoro, adoro. E até, só voltando a uma coisa que você falou, vinhos lá da Bahia, eu fiz uma live faz pouco tempo com os estudantes de enologia da Faculdade do Vale do São Francisco. Foi Uhum. muito legal fazer a live com eles. E é um pessoalzinho que eles estão querendo realmente aprender, eles estão correndo atrás. Os estudantes, quando se formam, tentam estágios em Portugal, na Itália, aqui na França. Então, eles estão fazendo um trabalho bonito, assim, de expansão. Isso que eu acho muito interessante, e foi uma reportagem que eu li do único Master of Wine brasileiro, que ele mora em Londres. E ele deu uma entrevista numa revista aí do Brasil, e ele falou assim que um grande pesar que ele tem é que os produtores brasileiros eles são muito fechados, então Eu eles não lembro disso, procuram causou uma saber certa mais. polêmica, viu? Causou uma certa polêmica. Eu Teve gente que ficou imagino, chateado aqui com esse. Pô, o cara. Eu lembro que teve uma baita de uma discussão por causa dessa. É porque tudo tem interpretação, né? Eu sim. posso interpretar para eu crescer, ou eu posso interpretar para dizer, cara, peraí, tu não me conhece. Eu lembro E dessa assim, prática. é porque aqui, falando em termos de França, e o que eu vejo nos outros países da Europa, é muito comum a pessoa viajar o mundo para aprender com os outros países e depois voltar para a França. Mesmo que a França e a Itália sejam os maiores produtores de vinhos bem complexos, o pessoal daqui sai para ver o que está acontecendo e aprender com os outros. E volta e faz a sua própria produção. Então, a gente não vê tanto brasileiro fazendo isso. Tem um brasileiro que faz vinho aí no sul, ele é muito famoso pelo vinho espumante dele, chama Vinhas do Tempo. Ele veio para Borgonha, ele passou É 2 capaz do anos Mira, estudando aqui. sim, Oi? Vinhas do Tempo, né? É capaz do Mira Isso. conhecer aí, que é um dos do ramo. Conhece, conhece, é amigo dele. Então, Porque, tá vendo? amigo não, eu sei que já bebeu, porque eu já vi na postagem dele, fotos dos vinhos. E ele passou 2 anos estudando aqui, e aí ele voltou para fazer vinho lá, mas adaptando a realidade brasileira, o terroir brasileiro. Então, isso eu acho válido e super importante. Por isso que, voltando àquilo que a gente falou, a gente tem que provar de tudo? Sim, temos que provar de tudo. Até para um exercício mental e gustativo da gente, para a gente poder avançar.
Ou Então, até para eu poder conversar recomendo. sobre, né? Porque é uma das perguntas que mais deixa a gente sem jeito, por exemplo, como a gente está envolvido no mundo do vinho, a gente está aparecendo aí, né? As pessoas vêm chamar a gente para conversar e perguntam, Paulo, comprei esse vinho aqui, ó. O que você acha? Eu disse, caramba, velho, Ah, nunca vi esse vinho na minha é vida. difícil. Né? Tipo, cara, são trilhões de garrafas produzidas e tal. Aí a pessoa chega, Paulão, esse vinho aqui, o que você acha? Eu disse, puxa, cara, desculpa, eu ainda não provei esse vinho. Ou às vezes você já provou esse vinho e já tem a sua opinião pessoal em cima do vinho Uhum, e também tem a tua, talvez não tenha tido tempo de fazer a tua opinião técnica, né? Que são diferentes. Tem a minha opinião pessoal e uhum. tem a minha opinião técnica. A técnica não pode se misturar com a minha opinião pessoal. Eu posso dizer, meu, esse vinho está muito ruim. Eu não posso falar isso, né? Eu tenho que falar, nossa, esse vinho, né? Eu posso inventar outros adjetivos mais técnicos para dizer que aquele vinho não tem equilíbrio, que aquele vinho não foi produzido de uma forma que não é legal, tão boa e tal, não teve um controle como tem nas apelações da Borgonha e tal. Isso é muito difícil, muito difícil. Mas a gente precisa E, provar. e Provar. isso acontece muito comigo também. Quando meus clientes estão aqui ou quando eu estou conversando com alguém, Juliana, você já provou esse vinho da Borgonha? Não, porque são mais de 4.000 proprietários e produtores e casas de negócios, então é difícil você, né, provar todas. E também tem aquela parte que a gente cai de novo, da opinião pessoal e a técnica. Por exemplo, tem um produtor aqui que ele é muito famoso, ele é dos top 5 da Borgonha, chama Prix Rock, que ele é famoso por fazer vinho natural desde sempre. E uma garrafa dele é caríssima, caríssima, caríssima. E ele tem um bar numa cidade, um pub numa cidade que só vende vinho natural. E quando a gente vai lá, a gente pede uma garrafa da vinícola dele, né? Sempre para provar. E não tem quem me faça gostar desse vinho. Olha Não só. tem. Eu não gosto. E todo mundo adora. É super caro. Você coloca essa. Até se você compra essa garrafa, a loja pede para você não tirar foto e não postar no Instagram, porque eles têm cláusula com a vinícola que não pode postar nada. Assim, é bem. É o chuchu de todo mundo. Mas eu não gosto. Só que eu sempre provo para ver. Esse é um vinho natural muito bem feito. E eu preciso entender por que, que ele é bem feito. Hoje em dia eu entendo, mas no começo eu não entendia. Então aí você começa a construir a sua biblioteca mental, né? Isso, De, exato. Eu gosto de usar muito de essa palavra, essa para você frase. poder fazer as comparações. Então, até Ah, semana passada mesmo, no Dia dos Namorados, a gente estava nesse bar e a gente bebeu duas garrafas. Não, uma garrafa dele e outra garrafa de um produtor que segue o mesmo estilo. E isso é importante, porque aqui na Borgonha, a gente acaba até deixando de lado um pouco as apelações e se identificando pelo vinho, pelo produtor, porque é o estilo do produtor. Aí isso, depois disso que a gente vai na apelação, que aí a gente quer exato. saber quanto que a gente vai gastar, se é uma ocasião especial ou não, tudo, mas a gente vai pelo estilo dele. Então o estilo desse produtor, que é natural, mas que ele tem uma pegada que eu não gosto, era o mesmo da segunda garrafa, que hoje em dia eu sei identificar, e se é que alguém gosta, eu posso indicar para comprar, porque eu já provei várias vezes, isso e aquilo. Então, gente, o vinho é sempre um exercício, é um compartilhar de bons momentos, mas é um exercício Sim, sim. mental. Ó, voltando ali na parte do enoturismo, tu falou de vinho caro. Quando fala de vinho caro, a gente não pode esquecer de falar de Romanée Conti. Ah, Isso também é passagem obrigatória, né? Tu leva tua turma toda lá para tirar foto, né? lógico. É a nossa Torre Eiffel, tem que chegar lá, tirar uma foto, na plaquinha, na pedra e na cruz. Não importa se está chovendo ou não, vamos tirar foto. E passar pelo portão na frente, porque aqui a Borgonha, uma coisa muito importante falar de enoturismo, linkando. As pessoas chegam aqui, elas têm uma imaginação que a gente cria uma expectativa que a gente vê nos filmes, por exemplo, de visitas em Napa Valley, nos Estados Unidos, ou em Bordeaux, aqueles grandes castelos, chateaus. A Borgonha, gente, ela é rústica.
a Borgonha, ela é da terra. A Borgonha, ela é simples. A Borgonha é a agricultura. Então, as vinícolas, quando a gente vai, em pequenas, por exemplo, é o dono que está te recebendo, que ele largou o trabalho dele e vai te receber. Ou então, quando tem algumas vinícolas que já têm um foco mais voltado para o turista, é um foco voltado para o turista, mas ele ainda é simples. Não tem local para você sentar para fazer a degustação. Um outro que tem, que você faz mais em pé, mas é tudo muito de madeira, a decoração é madeira, tem os tonéis por tudo quanto é lado. Então, às vezes as pessoas ficam um pouco decepcionadas porque falta aquele luxo. Mas uma cliente minha, a Patrícia, ela falou uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ela, depois de 2 horas comigo, ela falou assim, Juliana, já entendi a Borgonha. Então me explica. O luxo da Borgonha está no vinho e na comida. Porque aqui é simples. E a gente tem que saber olhar. Falei, Patrícia, você acertou. Então, voltando ao Romanée Conti, eu passo com os clientes nas vinhas, nos vinhedos do Romanée Conti, alguns outros que pertencem à vinícola, e depois eu passo em frente à vinícola e eu mostro. Essa é a vinícola mais famosa do mundo. É um portão, numa curva, no meio da curva tem um portão vermelho, pequeno, só com um RC, mas bem pequeno mesmo o portão. Que se você passar de carro, você não percebe que é. É isso? É isso. Aí, por debaixo, tem a cave, a adega imensa, né? Tem as casas ao lado são deles, mas não tem identificação, porque a Borgonha, a gente é mais escondido, a gente é mais rústico. É então, muito tradição, né? Isso aí vem de mais de 1000 anos, né? Então, é muito difícil mudar. E por isso que é tão respeitado, né? E conforme tu falou agora há pouco, tiveram que desenvolver, aprender que dava para fazer arcos com a videira, para pegar uma insolação melhor, para fazer a fotossíntese, mas isso aí foi agora, né? Isso aí não é de milênios, né? Então, para mudar alguma coisa, o outro tem que dar certo para eu ter coragem para fazer, e talvez eu não faça, mas eu vou fazer porque deu certo no outro. Isso é muita tradição, né? Isso é a rusticidade. Por isso também dos vinhos tão rústicos, né? É um pinot diferente do pinot do resto do mundo também. Eu sempre digo assim, gente, eu sou meio chato com pinot e tal, mas não é porque eu tomo pinot da Borgonha, né? Porque eu sei que é uma uva sentimental, ela é totalmente sentimental. Se tirar ela da casinha dela, ela vai ficar triste e ela não vai desenvolver daquela forma que ela desenvolveria na terra dela. E isso aí dá um diferencial para a Borgonha também, né? Os aromas são diferentes, é tudo diferente. Tem muito produtor que ainda produz na Borgonha o cacho inteiro, né?